Se você estuda contabilidade, precisa fazer a prova do Conselho Federal de Contabilidade ou qualquer outra prova de concurso e precisa de conceitos alicerçados em documentos que são utilizados para fazer essas provas, então fica comigo, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre a definição de ativo passivo e patrimônio líquido conforme o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o comitê que dita regras em contabilidade aqui no Brasil, e que são os conceitos que são utilizados nessas provas que eu falei agora há pouco. Aproveitando, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Meu canal a gente vai estar falando sobre contabilidade, sobre gestão financeira das micro, pequenas empresas e médias empresas também, alinhar a contabilidade com a gestão e também auxiliar em alguns aspectos em contabilidade para quem faz curso de contabilidade ou cursos afins onde tem a disciplina de contabilidade, Então, vem com a gente que a gente vai falar agora sobre esses conceitos. Eu abri para ti aqui o pronunciamento técnico CPC 00R2, porque R2, porque ele já está nessa edição, né, já está nessa retificação aqui, onde aqui ele fala sobre algumas coisas importantes. Eu vou grifar aqui quais são os tópicos que são elencados aqui no pronunciamento técnico do CPC. Então, no capítulo 1, fala-se sobre o objetivo do relatório financeiro para fins gerais. No capítulo 2, fala sobre as características qualitativas de informações financeiras úteis. No capítulo 3, fala sobre as demonstrações contábeis e entidade que reporta. Capítulo 4, fala sobre elementos das demonstrações contábeis. Então, aqui a gente fala sobre definição de ativo, definição de passivo, definição de patrimônio líquido. Então, vai ser nesse capítulo 4 aqui que a gente vai gastar um pouquinho de tempo hoje falando sobre essas definições. E por que eu vou fazer esse adendo aqui falando das definições conforme o CPC? Porque eu fiz um vídeo explicando sobre os conceitos em contabilidade quando a gente fala de definição de ativo, passivo e patrimônio líquido, e esse era um conceito que existia antes dessa atualização do CPC, mas que é um conceito extremamente importante para compreender a contabilização. Agora, para utilizar como resposta em questões de concurso ou de processo seletivo ou de exame de suficiência, aí tem que seguir as regras do CPC, né? As normas técnicas do CPC, os pronunciamentos técnicos do CPC. Nós temos ainda o capítulo 5 aqui, onde fala sobre o reconhecimento e o desreconhecimento. Capítulo 6 a gente fala sobre a mensuração. E no capítulo 7 fala sobre a apresentação e a divulgação das demonstrações, e no capítulo 8, que é o último capítulo, fala sobre conceito de capital e manutenção de capital. A gente não vai falar sobre o CPC todo, a gente vai falar só sobre o capítulo 4, onde fala sobre o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, receitas e despesas também, para a gente poder fazer um paralelo entre o que foi apresentado nos outros vídeos. Se quiser ver o conceito dos outros vídeos, dá uma olhadinha aqui nesse card, onde eu fiz a conceituação antiga, que ela é excelente para compreensão na hora de fazer uma contabilização, mas aqui nós temos os conceitos técnicos, onde são utilizados para respostas em concursos públicos e também no exame de suficiência. Então, vamos lá pular direto para o capítulo 4. E no capítulo 4 a gente vai falar sobre os conceitos que existem hoje. Já falamos sobre os conceitos antigos e como é que fica fácil de compreender a contabilização. Aqui houve um pouquinho de mudança nesses conceitos. Então, o capítulo 4 aqui fala sobre elementos das demonstrações contábeis. Então, vai falar sobre a definição do ativo, sobre a definição do passivo, vai falar sobre ativos e passivos, vai falar sobre definição de patrimônio líquido. E também a definição de receita e despesa, que foi foco do nosso outro vídeo, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. Eu não vou ler o CPC todo, eu vou só fazer um panorama geral para que você, que está estudando aí para o conselho, para o exame de suficiência ou então para alguma prova de concurso, possa utilizar esses conceitos aqui. E não venha pensar que eu dei um conceito equivocado. É porque o nosso trabalho aqui nesse canal é alinhar e aproximar os conceitos contábeis da realidade prática do dia a dia das empresas. Então, pode ser que algumas vezes eu use alguns conceitos, algumas terminologias, algumas definições que não estão em livros, mas porque o meu foco é fazer com que o entendimento fique o mais claro possível, o mais prático possível, embora às vezes eu não utilize conceitos que estão em regulamentações, em normativos, em livros e assim por diante. Mas a gente vai fazer
esse adendo aqui agora e falar sobre esse conceito aqui do CPC 00R2, onde ele fala o seguinte: o conceito de ativo os ativos são recursos econômicos presentes controlados pela entidade com resultados de eventos no passado. Então, o conceito agora de ativo ficou dessa forma aqui. São recursos econômicos, é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. E aí a gente vai dar uma pequena explicação sobre isso aqui quando a gente for ler mais abaixo. Sobre passivo. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico para um terceiro como resultado de eventos do passado. Patrimônio líquido, participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, aqui, resumidamente, ele está dizendo que a diferença entre ativos e passivos, né? O patrimônio líquido. Receitas. A nova definição de receita é aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. E a definição de despesa está redução nos ativos ou aumento nos passivos que resultam em redução no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à distribuição de detentores de direito sobre o patrimônio. Então, vamos falar sobre essas definições. Eu vou tentar dar uma explicação aqui para poder ficar um pouquinho melhor compreendido esses conceitos. Então, o que é o ativo? O ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos do passado. Então, existem outros livros que falam sobre definições de ativo, onde diz que o ativo é um sacrifício dado pela empresa com a intenção de obtenção de um benefício atribuível a período futuro. E aí, é exatamente isso que essa frase está querendo dizer, né? É um recurso econômico, porque ele é representado por um valor monetário, presente e controlado pela entidade, então ele tem que estar sob o controle da entidade. Aqui a gente fala entidade, pode ser tanto com finalidade lucrativa como sem finalidade lucrativa, como resultado de eventos do passado. Então, são eventos que aconteceram no passado, que estão refletindo no demonstrativo da empresa agora e que vai ter efeito no futuro. Então, quando ele tem um efeito no futuro, eu chamo isso de um ativo. Recurso econômico aqui é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos e nessa seção aqui eles vão discutir 3 conceitos: direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle. Agora, quando nós estamos falando sobre passivo, aqui fala o seguinte, que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos do passado. Então, sempre agora, no balanço patrimonial ativo e passivo, eles estão atribuindo a eventos que aconteceram no passado e que vão modificar o futuro da empresa. Existem 3 critérios a serem satisfeitos para ser considerado um passivo. Ele tem que ser uma obrigação, ou seja, a empresa tem que devolver isso no futuro. É uma obrigação de transferir um recurso econômico e obrigação presente que existe como resultado de eventos do passado. Então, falando de passivo, ele sempre está atribuído a uma obrigação. Obrigação de quê, Mônica? De devolver algum valor que foi entregue para a empresa proveniente de um evento do passado e que vai ser devolvido em um futuro a um terceiro. Nós temos ainda, referente ao CPC, a definição de patrimônio líquido. E aqui ele fala que patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos. O que ele está querendo dizer com isso? Que o patrimônio líquido continua sendo a diferença entre o total de ativos da empresa e o total de passivos que essa empresa tem. E que essa diferença vai gerar esse patrimônio líquido aí da empresa, que ele pode ser positivo, negativo ou nulo. E com relação às receitas e despesas, receitas são, aqui a definição fala que receitas são aumentos no ativo ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, o que a gente chama aqui de receita? Eu vou fazer um resumo da receita. Receitas são eventos que aumentam os ativos da empresa. O que ele está querendo dizer com aumenta os ativos da empresa? Porque é uma partida dobrada. Se a empresa tem uma receita, e essa receita, a gente não está nem falando de resultado, né? A gente está falando somente da receita.
A contrapartida da receita é sempre uma conta de ativo. Então, ela pode ser a conta caixa quando eu recebo a receita imediatamente, pode ser o contas a receber, quando eu fico na promessa de receber essa receita no futuro. Então, sempre a receita, a contrapartida dela é um aumento no ativo, ou então uma redução do passivo. Como que seria uma redução do passivo? Quando eu classifico dentro do meu passivo o resultado de exercícios futuros, que são receitas de exercícios futuros, aí quando chega o exercício futuro, que eu tenho que transferir esse resultado de exercício futuro para a conta de receita, naquele mês de competência da receita, pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas volta quantas vezes você precisar, dá uma olhada de novo nesse conceito, nesse conteúdo. Qualquer coisa, coloca dúvida nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Então, quando eu vou transferir essa antecipação de receita que está no meu passivo, trazer para a conta de resultado, eu estou diminuindo o passivo também com a conta de resultado. Então, por isso que ele fala que receitas são aumentos nos ativos ou redução nos passivos, que resultam em aumento do patrimônio líquido. Então, se eu tenho receita, eu provoco com essa receita um aumento no patrimônio líquido. E o que são despesas? Despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam na dedução do patrimônio líquido, na redução do patrimônio líquido, exceto aqueles referentes às distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio líquido. Então, vamos lá. Despesa é uma redução de ativo ou aumento de passivo. Então, qual é a contrapartida quando eu registro uma despesa? Eu vou dar o exemplo de uma despesa que é o custo da mercadoria vendida. Nós falamos sobre a receita, agora eu vou ter que registrar o custo da mercadoria que foi vendida, considerando que no nosso exemplo aqui nós temos uma empresa comercial. Então, quando eu registro uma despesa, o que eu tenho que fazer? Tirar a mercadoria do estoque e jogar essa despesa lá na conta de resultado. Quando eu faço isso, eu reduzo o meu ativo. Então, eu tiro a mercadoria do estoque e registro como uma despesa lá como custo da mercadoria vendida. Então, todas as despesas, elas geram redução no ativo ou então um aumento no passivo. Como seria um aumento no passivo? Vamos supor que eu vou registrar no mês as despesas com relação à folha de pagamento. Mas que dentro do mês, onde eu consumo aquela folha de pagamento, eu não faço o pagamento daquela folha dentro do próprio mês, eu vou fazer no mês subsequente. Então, nesse caso, eu vou fazer uma contrapartida da despesa com a folha de pagamento com uma conta de obrigação da empresa, um passivo para a empresa. Por quê? Porque eu vou, referente ao evento do presente ou do passado, fazer uma obrigação para que a empresa transfira recurso monetário para terceiro no futuro. Então, eu vou fazer uma contrapartida entre a conta de despesa com salários e uma contrapartida com a conta de salários a pagar, aumentando assim o passivo da empresa. Então, quando eu estou falando de despesas, ela ou provoca uma redução nos ativos da empresa, ou ela provoca um aumento no passivo das empresas. Acabei de te dar dois exemplos, um de redução de ativo e outro de aumento de passivo. Então, conforme o CPC, essas aqui são as definições de ativo, passivo, receitas e despesas para respostas em provas de concurso, respostas em exame de suficiência. Agora, se você quiser compreender na prática e aplicar isso na prática empresarial, você pode trabalhar com os conceitos que foram falados nos outros vídeos, no vídeo que vai aparecer aqui acima, e trabalhar esses conceitos de forma que você vai registrar os eventos e compreender todas as vezes que você precisar registrar a conta ou como ativo, ou como passivo, ou como receita, ou como despesa. Porque está bem explicado e está conceitualmente adequado conforme as instruções passadas, mas que para o entendimento fica mais fácil compreender quando as contas são classificadas em cada um dos grupos com os conceitos anteriores, embora esse é o que esteja valendo agora pelo CPC, pelo novo pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis aí, que edita os pronunciamentos técnicos em contabilidade, ok? Um abraço, se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdo sobre contabilidade atrelado à gestão empresarial, dia a dia das empresas, principalmente micro, pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.